Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Os cavalos são animais que por muito tempo foram reverenciados como criaturas magníficas, conquistando nossos corações com sua beleza e força. Eles desempenharam um papel significativo na história da humanidade como companheiros fiéis. Mas você sabia que alguns cavalos podem ser potencialmente perigosos? Hoje mostraremos os 20 cavalos mais perigosos do mundo. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. O cavalo do deserto da Namíbia é uma raça de cavalo que se adaptou para sobreviver em um dos ambientes mais implacáveis do mundo. Esses cavalos são selvagens e podem ser encontrados no deserto do Namibe, conhecidos por sua resistência, inteligência e resistência. Devido à falta de interação humana, eles podem ser cautelosos com os humanos, o que pode levar a um comportamento defensivo ou agressivo se eles se sentirem ameaçados ou encurralados. Eles são tipicamente pequenos, com pernas curtas e poderosas, que lhes permitem navegar facilmente em terrenos acidentados. Suas pelagens geralmente são marrom amarelados ou marrons escuros e têm listras escuras nas pernas, fornecendo proteção contra os raios ultravioleta nocivos do sol. Esses cavalos podem passar dias sem água e se adaptar a uma dieta composta por uma variedade de plantas e arbustos do deserto. O cavalo do deserto da Namíbia também desempenhou um papel significativo na história da Namíbia. Durante o período colonial, esses cavalos foram usados por soldados e fazendeiros alemães, valorizados por sua resistência e resiliência. É importante lembrar que, como qualquer animal silvestre, eles são imprevisíveis, o que pode torná-los potencialmente perigosos em determinadas situações. Número 19. O Percheron é uma raça de cavalo de tração originária da região de Perche, na França. Esses cavalos poderosos têm desempenhado um papel significativo na agricultura e no transporte há séculos e são conhecidos por sua força, resistência e temperamento gentil. Um aspecto a considerar é o tamanho e a força do cavalo Percheron. Eles são uma das maiores raças de cavalos, conhecidos por sua construção muscular e peso substancial. Simplesmente devido ao seu tamanho, eles podem ser mais difíceis de manusear. Além disso, o temperamento do cavalo pode variar dependendo de fatores individuais e treinamento. O Percheron é tipicamente cinza ou preto e capaz de puxar cargas pesadas. Eles foram apresentados em vários filmes e séries de televisão ao longo dos anos, incluindo a trilogia O Senhor dos Anéis e Robin Hood, Príncipe dos Ladrões. A capacidade do Percheron de trabalhar duro e suportar condições desafiadoras, mantendo um comportamento calmo e paciente, os tornou uma raça de cavalo desejável em todo o mundo. Número 18. No contexto da guerra, o cavalo árabe tem uma longa e ilustre história. O cavalo árabe é uma raça conhecida por sua natureza espirituosa e sensível, e é conhecida por seus altos níveis de energia e fortes instintos. Os cavalos árabes têm sido utilizados em uma ampla gama de funções, incluindo transporte, guerra e esporte. Eles foram criados por sua velocidade e resistência, e sua capacidade de cobrir longas distâncias rapidamente os tornou altamente adequados para campanhas militares. O cavalo árabe foi amplamente utilizado em batalhas no Oriente Médio e Norte da África, onde eram valorizados por sua inteligência, coragem e lealdade. Eles também tiveram um sucesso incrível no mundo do esporte. O cavalo árabe tem sido usado em eventos equestres, incluindo adestramento, saltos e enduro. Particularmente em passeios de resistência, eles são uma escolha popular para cavaleiros de todo o mundo. Nesta disciplina, eles devem cobrir distâncias em terrenos variados dentro de um tempo especificado, e as habilidades naturais do cavalo árabe lhes dão uma vantagem distinta a esse respeito. Número 17. O cavalo andaluz, também conhecido como pura raça espanhola, é uma raça de cavalo originária da Península Ibérica. Esses cavalos são conhecidos por sua constituição robusta e capacidade atlética, o que significa que possuem força e agilidade consideráveis. Se maltratado ou provocado, sua força pode ser esmagadora e representar um perigo potencial. Uma das características mais notáveis do cavalo andaluz é a sua aparência. Esses cavalos são conhecidos por suas crinas e caudas longas e fluidas, bem como por seus movimentos elegantes.
No passado, eles eram frequentemente usados como cavalos de guerra devido às suas excepcionais qualidades de montaria. Outro aspecto interessante da raça andaluza é a sua versatilidade. Eles são amplamente utilizados em várias disciplinas dentro do esporte equestre. É também uma das raças de cavalos mais antigas do mundo, com uma história que remonta aos tempos antigos. Além disso, o cavalo andaluz é a única raça de cavalo criada seletivamente por membros da nobreza espanhola para ser o cavalo de reis e rainhas. Número 16. O pônei Chicontig é uma raça originária das ilhas Chicontig e Assateague, na Virgínia e Maryland. Uma característica notável é sua incrível resistência e adaptabilidade. Eles são considerados a única raça de pônei indígena nos Estados Unidos. Na ilha Assateague, existem aproximadamente 200 pôneis vivendo em estado selvagem. Embora sejam conhecidos por serem dóceis e adequados para diversas atividades, pode haver exceções. Alguns pôneis podem apresentar teimosia, medo ou outros problemas comportamentais devido à falta de treinamento adequado, manuseio inadequado ou experiências negativas anteriores. Esses fatores podem levar a um comportamento imprevisível. Devido ao seu pequeno tamanho e rusticidade, os pôneis têm sido utilizados para diversos fins ao longo dos anos, desde trabalhos agrícolas a cavalgadas para crianças e até nas forças armadas. Eles são capazes de prosperar em uma variedade de ambientes, desde pântanos salgados e praias até pastagens secas e florestas. Todos os anos, no final de julho, rebanhos de cavalos são transportados para a ilha de Chincoteague, onde são leiloados para arrecadar fundos. Essa tradição já dura quase 100 anos e atrai milhares de visitantes à região todos os anos. Número 15. Se você está procurando um cavalo com músculos sérios, não procure mais, porque o cavalo de tração belga é a escolha perfeita. Esses gigantes amigáveis estão entre os mais fortes de todos os cavalos de tração, capazes de puxar pesos de até 1000 quilos. O cavalo de esboço belga tem uma longa história que remonta à região de Brabant, na Bélgica. Eles foram usados para operações agrícolas e madeireiras pesadas, bem como transporte. Cavalos de tração belgas são animais poderosos e robustos, e seu tamanho por si só pode ser intimidador. Se sentirem ameaçados ou provocados, podem usar sua força para se defender e potencialmente causar danos a humanos ou outros animais. Cavalos que não são treinados adequadamente podem desenvolver medo ou ansiedade, que podem se manifestar em comportamentos perigosos, como chutar, morder ou fugir. Mas não deixe que seu tamanho e força o engane. Os cavalos belgas de tração são conhecidos por sua inteligência e são frequentemente usados em programas de terapia com cavalos, formando um vínculo especial com seus cuidadores humanos. Número 14. Cavalos Mustang são cavalos selvagens que exibem certas características e comportamentos que podem representar um desafio ou perigo potencial nas interações humanas. Eles descendem de cavalos domesticados trazidos para as Américas por exploradores espanhóis. Eles agora são protegidos pelo governo dos Estados Unidos e vagam livremente em terras públicas nos estados ocidentais. Esses cavalos se tornaram um símbolo de liberdade e possuem uma das habilidades auditivas mais avançadas entre todos os mamíferos conhecidos. Sua capacidade de ouvir baixas frequências permite que eles detectem predadores de longe, tornando-os incrivelmente hábeis em evitar o perigo. É fundamental abordá-los com cautela, paciência e respeito, porque, por serem selvagens, eles têm uma socialização limitada. Eles também são conhecidos por sua forte resposta de voo. O cavalo Mustang pode reagir rapidamente a ameaças percebidas ou situações estressantes, o que pode resultar em comportamento imprevisível. A origem do termo Mustang não é totalmente clara, mas acredita-se que deriva da palavra espanhola mestengo, que significa gado não administrado. A palavra foi especificamente associada a cavalos selvagens na América durante o século XIX. Número 13. Todos os cavalos puro-sangue modernos podem traçar sua linhagem até apenas 3 garanhões: o Darling Arabian, o Bearly Turk e o Godolphin Arabian. Esses 3 garanhões foram trazidos para a Inglaterra nos séculos 17 e 18 e cruzados com éguas locais para criar a raça puro-sangue que conhecemos hoje. O puro-sangue é uma raça de cavalos conhecida por sua velocidade, habilidade atlética e beleza. Criados para corridas, esses cavalos têm uma constituição esguia e musculosa, que lhes permite percorrer o terreno rapidamente. O puro-sangue mais rápido já registrado, chamado Winning Brill, correu 1/4 de milha em apenas 20,57 segundos em 2008.
Os cavalos puro-sangue variam em cores do castanho ao preto. Além disso, eles são incrivelmente inteligentes e treináveis. No entanto, existem vários fatores que podem potencialmente torná-los perigosos. Seu grande tamanho e força representam um risco se eles se tornarem disciplinados e inquietos. Eles também podem apresentar um comportamento imprevisível. Número 12. Não é de admirar que os cavalos Acautec sejam frequentemente chamados de cavalos dourados. Eles são animais verdadeiramente notáveis, conhecidos por sua pelagem metálica brilhante. De fato, sua pelagem pode brilhar e refletir a luz em várias cores, dependendo do ângulo e da intensidade da luz. Os cavalos Acautec são bastante raros. Devido à sua aparência única e habilidades impressionantes, eles costumam aparecer em filmes e programas de TV, incluindo Game of Thrones. Em termos de aparência física, esta raça é conhecida por sua constituição longa e esbelta, com peito profundo, pescoço longo e pernas delgadas. O Acautec é considerado uma raça poderosa e é conhecida por ter um bom desempenho em condições climáticas adversas. O que pode potencialmente torná-los perigosos é a sua alta energia e sensibilidade aos sinais. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles foram usados por unidades de cavalaria soviética com grande sucesso. Houve vários cavalos Acautec famosos na história, incluindo Absent, que ganhou 2 medalhas olímpicas em 1960 e 1964. Outro cavalo notável é o Bierli Turk do Turcomenistão, que se tornou um fundador da raça. Número 11. Os cavalos Suffolk são uma poderosa raça de cavalos de tração originária do leste da Inglaterra. Eles têm um relincho único que pode ser ouvido a uma grande distância. Portanto, mantenha sempre os ouvidos atentos. Esses cavalos podem pesar até quase 900 quilos, tornando-os uma das maiores raças de cavalos do mundo. Eles são conhecidos por sua distinta pelagem castanha e pode variar de uma cor acobreada brilhante a um tom mais escuro. Esses cavalos têm músculos grandes e pernas robustas, tornando-os adequados para trabalhos agrícolas pesados e transporte. No entanto, circulam histórias de que os cuidadores às vezes ficam nervosos perto do cavalo, pois não querem ser chutados. Seu tamanho e força podem realmente ser intimidantes. Uma das razões pelas quais os cavalos Suffolk são considerados superiores é sua capacidade de puxar cargas pesadas e trabalhar por longos períodos sem se cansar. Isso os tornou um parceiro indispensável para os agricultores durante a Revolução Agrícola do século XIX. Durante a Primeira Guerra Mundial, os cavalos Suffolk foram usados pelo exército britânico para transportar munição e equipamentos para a frente ocidental. Número 10. Você tem a sorte de poder testemunhar esta bela raça de cavalo chamada American Cream Draft hoje, pois quase foi extinta na década de 1980. Graças aos esforços de criadores dedicados, sua população aumentou lentamente. Esta rara raça de cavalos se originou no início do século XX nos Estados Unidos. Esses cavalos podem pesar até 800 quilos, tornando-os um dos cavalos mais pesados do mundo. Uma das características únicas deste cavalo é que ele é um descendente direto da raça agora extinta chamada Crandall Horse. Esses cavalos têm uma pelagem distinta de cor creme, variando de um tom claro, quase branco, a um tom dourado mais profundo. Eles são frequentemente usados em esportes equestres competitivos, onde mostram sua força e ritmo constante. Além disso, eles são capazes de puxar mais peso do que muitas outras raças de cavalos de tração. Também é importante ser cauteloso e evitar assustá-los ou fazê-los se sentir ameaçados, pois eles podem disparar ou chutar repentinamente. Portanto, é crucial que as pessoas conheçam a linguagem corporal de seus cavalos, forneçam um treinamento adequado e criem um ambiente seguro. Número 9. Os cavalos Clydesdale tornaram-se parte integrante da cultura americana e aparecem em vários comerciais. Os mais famosos são da Budweiser Clydesdales, uma parelha de cavalos criados para a cervejaria Anheuser-Busch. Eles até fizeram uma aparição em um show do intervalo do Super Bowl. Esses cavalos foram originalmente criados para trabalhar na paisagem acidentada da Escócia e, portanto, têm uma natureza firme e robusta. Eles são capazes de puxar até 3 vezes o seu próprio peso corporal. Este cavalo de tração é originário da Escócia, em meados do século XVIII, e pode pesar até 1.100 quilos. Sua aparência é caracterizada por sua construção ampla e musculosa. É importante ter a força física necessária e conhecimento para lidar com este cavalo com segurança. Você também costuma ver esses cavalos usados como cavalos de exibição e em desfiles. Eles também auxiliam em fazendas e em outras formas de trabalho agrícola, puxando facilmente cargas pesadas.
Durante a Primeira Guerra Mundial, eles foram usados pelo exército britânico para puxar artilharia, suprimentos e até ambulâncias. Número 8. A raça do cavalo Camargue está entre os cavalos de adestramento de melhor desempenho, e suas performances não são para os fracos de coração. Durante séculos, eles foram usados em festivais tradicionais e touradas, onde os cavaleiros exibem suas impressionantes habilidades de equitação enquanto guiam seus cavalos por meio de manobras intrincadas. Originários do sul da França, sua história remonta a milhares de anos. Esses cavalos são famosos por sua impressionante pelagem branca e características físicas notáveis, incluindo sua constituição muscular, pescoço curto e grosso e cernelha bem definida. Além disso, os cavalos de Camargue são conhecidos por sua excelente resistência e agilidade, tornando-os adequados para uma variedade de esportes equestres. Historicamente, eles desempenharam um papel significativo na agricultura e pecuária no sul da França. No entanto, como qualquer cavalo, existem alguns fatores que podem representar riscos ou desafios. Quando separados de seu rebanho ou expostos a situações estressantes, podem resistir ou ficar inquietos. Esta raça de cavalo é criada em áreas pantanosas. Devido ao seu ambiente natural e educação, eles são mais independentes e menos acostumados às interações humanas. Isso pode torná-los menos previsíveis, potencialmente representando um desafio maior para indivíduos inexperientes. Número 7. Os cavalos Shire são verdadeiras potências e uma das maiores raças de cavalos do mundo. Eles são originários da Inglaterra e são conhecidos por seu tamanho e força impressionantes, pesando mais de 1 tonelada. Os cavalos Shire desempenharam um papel significativo na Primeira Guerra Mundial, onde foram usados para puxar artilharia pesada e carroças de abastecimento. Sua força e resistência eram essenciais para auxiliar os exércitos no transporte de equipamentos e suprimentos por longas distâncias. Eles podem parecer intimidadores com sua constituição muscular e cabeças grandes, mas não se preocupe, eles geralmente têm uma natureza calma e gentil. No entanto, este cavalo vai ainda mais longe na história, já que os cavalos Shire foram usados já na Idade Média. Eles ajudaram a transportar cavaleiros com armadura completa, bem como a puxar carroças carregadas de mercadoria para o mercado. Número 6. O pônei New Forest é considerado superior devido à sua capacidade de prosperar em vários ambientes. Eles têm uma aparência distinta, com uma constituição compacta, pernas retas e cabeça quadrada. Pôneis New Forest são uma das poucas raças de pôneis que vivem semi-selvagens na floresta. Eles podem comer uma variedade de plantas, incluindo urze, tojo e samambaias. Na verdade, eles são chamados de New Forest porque são nativos da área de New Forest, no sul da Inglaterra, onde foram originalmente criados e desenvolvidos. Os pôneis circulam livremente e pertencem a plebeus que têm o direito de deixar seus animais pastarem ali. É aconselhável abordá-los com cautela, respeitar seu espaço e seguir as diretrizes e regulamentos. Acariciar os pôneis pode ser perigoso, pois eles podem parecer amigáveis, mas são imprevisíveis e podem morder e chutar. Portanto, fique atento. Graças a seu caráter robusto e força de tração, eles são frequentemente usados em competições de enduro e também são conhecidos por seu excelente desempenho em eventos de adestramento e saltos. Número 5. A raça do cavalo Friesian vem da Friesland, uma província da Holanda. Com suas longas crinas e caudas e sua pelagem brilhante, eles parecem ter saído direto de um cenário de um filme de fantasia. Esses cavalos são construídos como tanques, com músculos que podem esmagar uma lata sem suar a camisa. Eles são tão poderosos que só o som de seu galope é intimidador. No entanto, eles desempenharam um papel significativo na história durante os tempos de guerra. No passado, os cavaleiros cavalgavam cavalos frísios para a batalha, sabendo que seu poder e força os ajudariam a alcançar a vitória. Além disso, esses cavalos são conhecidos por seu talento dramático, tornando-os uma escolha popular para filmes e programas de TV, incluindo Game of Thrones e Lost. Se você quiser experimentar como é montar um cavalo frísio, imagine ser um herói medieval em uma missão para salvar o reino. No entanto, se este cavalo não for devidamente treinado ou socializado, pode apresentar um comportamento potencialmente perigoso. Número 4. O cavalo Sorraia é uma das mais antigas raças conhecidas, com antepassados que remontam à pré-história. Esta raça de cavalo vem de Portugal e é conhecida por sua impressionante pelagem de cor parda e construção elegante. Com suas pernas finas, eles são construídos para velocidade e agilidade, capazes de correr sem parar, sem diminuir a velocidade ou ficar cansados.
Eles também são reconhecidos por sua inteligência, tornando-os uma escolha popular para indivíduos que procuram um cavalo facilmente treinável. No entanto, é preciso cautela. Apesar de serem cavalos obedientes e cooperativos, eles também podem ser potencialmente perigosos se não forem treinados adequadamente. Por exemplo, se o cavalo foi maltratado, pode resistir a comandos ou exibir tendências agressivas. No entanto, quando abordados com respeito, eles podem se tornar companheiros agradáveis e seguros. Este cavalo prospera em vários ambientes, desde desertos quentes e secos até florestas verdejantes. Essa versatilidade contribui para sua popularidade entre os entusiastas e criadores de cavalos. Na história portuguesa, esses cavalos também foram empregados na guerra. Sua velocidade ajudou o exército a superar seus inimigos em várias batalhas, superando-os no processo. Número 3. Vamos falar sobre o poderoso cavalo Brumby, também conhecido como cavalo selvagem australiano. Esses cavalos podem ser encontrados no Outback australiano, onde vagam livres e selvagens. Eles receberam o nome de uma palavra aborígene que significa selvagem. É importante notar que eles são cavalos selvagens, o que significa que eles descendem de cavalos domesticados que retornaram ao estado selvagem. Seu comportamento pode ser influenciado por seus instintos naturais, dinâmica de rebanho e experiências em seu ambiente. Fatores como socialização, manejo e interações anteriores com humanos também podem afetar seu temperamento. Eles são conhecidos por sua construção muscular e pernas robustas que podem navegar em terrenos acidentados. Brumbies podem ser encontrados em várias cores, variando de castanho deslumbrante a preto brilhante. O que torna esses cavalos verdadeiramente únicos é sua capacidade de sobreviver em alguns dos ambientes mais hostis da Terra. Eles podem passar dias sem água, e seus cascos resistentes podem lidar facilmente com penhascos íngremes e terrenos acidentados. No entanto, os cavalos selvagens podem ser imprevisíveis, e é aconselhável procurar a ajuda de treinadores experientes ou profissionais com experiência em trabalhar com populações de cavalos selvagens. Outro fato interessante é que os Brumbies foram usados tanto pelos militares australianos quanto pelos colonos. Número 2. A raça do cavalo Nokota é originária dos cavalos selvagens da Dakota do Norte. Eles têm uma aparência impressionantemente selvagem, com suas longas crinas e caudas e construção muscular. Os Nokotas são conhecidos por sua velocidade e resistência, tornando-os perfeitos para passeios de longa distância. Uma razão pela qual o cavalo Nokota é superior é sua inteligência. Esses cavalos são aprendizes rápidos e sabem como cuidar de si mesmos e de seus cavaleiros. Eles também se destacam em corridas de tambores, e, com seu foco intenso e passadas poderosas, deixarão qualquer piloto orgulhoso. Além disso, o Nokota é um excelente caçador e perito em navegar em terrenos acidentados. Nokotas foram usados pelos Lakota Sioux e outras tribos nativas americanas em batalha e caça. Eles também receberam o nome dos Nakota Sioux, as pessoas que os criaram pela primeira vez. No entanto, seja cauteloso. Esses cavalos podem ser teimosos e resistentes. Portanto, se você tiver a chance de montar um, segure-se bem. Número 1. O cavalo de Przewalski pode não ser tão conhecido quanto algumas outras raças de cavalos, mas eles têm uma história rica que remonta aos tempos antigos. Na verdade, esses cavalos são considerados as últimas verdadeiras espécies de cavalos selvagens remanescentes do mundo. Eles já foram usados por sua força em batalha e até foram retratados nas obras de arte dos antigos gregos e persas. Esses cavalos são incrivelmente resistentes e podem sobreviver em alguns dos ambientes mais hostis da Terra. Eles têm uma constituição compacta, com pernas robustas, tornando-os excelentes corredores e saltadores. Eles podem sobreviver sem a ajuda de humanos e também são nadadores habilidosos. Eles podem atravessar rios sem esforço para alcançar novas áreas de pastagem. No entanto, este cavalo pode ser perigoso, por isso é importante nunca se aproximar ou tocá-lo. Devido à sua exposição limitada aos humanos, esses cavalos não estão tão familiarizados com eles quanto aos cavalos domesticados. Como resultado, eles podem ser mais cautelosos ou reservados com os humanos e potencialmente menos previsíveis em seu comportamento. Você tem um cavalo ou gostaria de ter um? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!